Êxodo capítulo 16. Então disse o Senhor a Moisés: Eis que vos farei chover do céu pão, e o povo sairá e colherá diariamente a porção para cada dia, para que eu ponha à prova se anda na minha lei ou não. Versículo 4. Elim era um oásis no deserto. O frescor de suas fontes de águas e as tão disputadas sombras de suas palmeiras tornaram-se para o povo delícias que não desejavam trocar pelo calor e dificuldades do deserto. Mas ali ainda não era a terra que o Senhor havia prometido a seus pais. Precisavam continuar marchando, acompanhados da coluna de nuvem durante o dia e da coluna de fogo durante a noite. Não havia recado mais claro do constante cuidado de Deus. A próxima parada, porém, foi o palco de mais um motim, originado pela saudade dos alimentos do Egito. Mais uma vez, Moisés e Arão foram acusados de liderar uma missão fracassada. Em cada dificuldade, os filhos de Israel murmuravam e lançavam sobre seus líderes a culpa por cada infortúnio. A paciência de Deus pode ser melhor compreendida quando estudamos esses relatos. Israel reclamava a seus líderes providências que só o Senhor era capaz de tomar. E diante de uma tumultuada sessão de murmurações, Moisés deixou isto bem claro. As vossas murmurações não são contra nós, e sim contra o Senhor. Cada voz que reclamava a sua necessidade era uma declaração aberta de sua incredulidade. Enquanto não se desapegassem do Egito, jamais conseguiriam desfrutar da plena confiança no poder de Deus, nem tampouco poderiam entrar na terra que Ele lhes havia prometido. Muito além de apenas alimentar o seu povo, de prover-lhes o necessário para que suportassem a árdua jornada, o Senhor usou o maná para provar a fidelidade dos israelitas. Antes mesmo de declarar-lhes os 10 mandamentos no Monte Sinai, disse-lhes: Amanhã é repouso, o santo sábado do Senhor. Os 4 séculos no Egito e a dura vida de escravidão haviam deitado por terra a observância do dia que originalmente o Senhor reservou para o homem como uma lembrança eterna de sua criação. E abençoou Deus o dia 7º e o santificou, porque nele descansou de toda a obra que como Criador fizera. Gênesis capítulo 2, versículo 3. Assim como a cada dia o povo tinha que recolher a sua porção de maná, a cada semana o Senhor lhe dava os seus sábados. O profeta Ezequiel escreveu sobre o resultado do apego do povo às coisas do Egito. Mas a casa de Israel se rebelou contra mim no deserto, não andando nos meus estatutos e rejeitando os meus juízos, os quais, cumprindo-os o homem, viverá por eles, e profanaram grandemente os meus sábados. Então eu disse que derramaria sobre eles o meu furor no deserto para os consumir. Ezequiel capítulo 20, versículo 13. Semelhante a Israel, também estamos em jornada à terra prometida. Israel passou pelas águas e foi levado ao deserto. Jesus foi batizado nas águas e levado ao deserto. Mateus capítulo 3 e capítulo 4. Diversas teorias e doutrinas religiosas têm pregado mundo afora um evangelho ornamentado por falsos ensinos. E o discurso de prosperidade e de conforto continua arrebanhando multidões famintas que têm buscado a saciedade no lugar errado. Há uma porção do pão do céu sendo derramada sobre o povo de Deus a cada dia.
São filhos do reino que, à semelhança do eunuco etíope na estrada de Jerusalém a Gaza, Atos capítulo 8, versículo 26, esperam por alguém que lhes responda ao questionamento: que é isto? Como Moisés atuais, fomos chamados pelo Senhor para uma obra que requer de nós uma íntima comunhão com Ele e com Sua palavra. Deus não requer de ninguém algo além do que possa discernir. Nem todos são teólogos ou doutores da lei. Em seu ministério, Cristo tinha em sua companhia leigos, pescadores, coletores de impostos e mulheres. Cada qual desfrutava do pão da vida conforme a sua necessidade pessoal. Mas a verdade nunca pôde e nunca poderá ser desmerecida à simples estatura do ponto de vista humano. O sábado foi instituído na criação, Gênesis capítulo 2, versículos 1 ao 3. Foi escrito pelo dedo de Deus em tábuas de pedra, Êxodo capítulo 31, versículo 18. Foi observado por Cristo, Lucas capítulo 4, versículo 16. Pelos discípulos e as mulheres, Lucas capítulo 23, versículo 56. Como também pelo apóstolo Paulo, Atos capítulo 17, versículo 2. O profeta Isaías escreveu que na eternidade os salvos continuarão adorando ao Senhor de um sábado a outro. Isaías capítulo 66, versículo 23. O sábado é o clímax da gratidão. É o Elim de Deus para nos aliviar das tensões dos desertos deste mundo. Todo verdadeiro adorador deve compreender isto e desfrutar do dia que o Senhor fez por causa do homem. Marcos capítulo 2, versículo 27. E em cada semana de dificuldades, Deus nos concede um dia de oásis. Aceite este presente dado a você pelo Criador, e o sábado não será um dia de sair para colher, mas de desfrutar da bênção dobrada da perfeita provisão divina. Vigiemos e oremos. Uma feliz semana, agraciados pelo santo e abençoado repouso de Deus. Rosana Garcia Barros.